conhece. Ele diz que curou em tal lugar, em Cafarnaum, e não faz nada aqui em Nazaré. Como é que pode? Como é que pode acontecer isso? Curar cego em outro lugar? Aleluia, dá visão, dá audição, levantar o paralítico, e na sua casa ele não faz nada. Jesus, ele poderia se calar e ir embora, mas Jesus, ele é o dono da verdade. Jesus, ele é o dono da verdade. Aleluia. Então ele fala a sua palavra. Aleluia. A sua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Aleluia. A palavra dele é verídica, é fiel, é eficaz e mais penetrante do que a espada de Deus gume. E quando ela vai, ela faz o resultado. Aleluia. Doa quem doer. A palavra de Jesus Cristo, ela sempre vai ser a prioridade no coração daquele que aceita a sua verdade. Jesus não se calou. E Jesus, ele começou a dizer, eu quero que Jesus olhou assim, olha, quer lhe dar uma de inteligente, quer lhe dar uma de sábio. Aleluia. Quer interrogar aquele que é dono de todas as coisas, aquele que estava no princípio, que todas as coisas foram feitas por ele, e ele conhece tudo. Aleluia. E o poder já está em suas mãos. E ele disse, olha, quero dizer uma coisa para vocês. A gente vai ver nos versículos anteriores, nos versículos posteriores, ele falando, olha, no tempo do profeta Elias, havia viúvas, havia pobres necessitados. E quantas viúvas, aleluia, a quantas viúvas ele foi enviado para auxiliar aquelas viúvas? Eu vos digo, ele não foi enviado a nenhuma, senão aquela única de Serepta. Jesus, ele já deu a primeira mensagem, olha, profeta de casa não tem valor não. Aleluia. Ele andava falando a mensagem, aleluia, mas só uma escutou e creu e guardou a palavra no seu coração, que foi aquela viúva de Serepta. Aleluia. E quantos cegos, aleijados havia aqui em Nazaré? Havia no meio do nosso povo, e ele não foi enviado a nenhum. Ele não curou nenhum leproso. Ele não curou nenhum leproso daqui. A gente vai ver no versículo depois, ele falando assim, não, o único que ele curou foi a Naamã. Veja que palavra. Jesus quis dizer, olha, para um profeta ser reconhecido, aleluia, não é necessário ele ser reconhecido na sua terra, não. É necessário ele ser reconhecido por aquele, aleluia, aquele que é dono de todas as coisas, aquele que conhece o íntimo e o oculto que está no coração. A Bíblia diz que quando Jesus, que ele começou a falar aquelas palavras, aleluia, o povo começou a se exaltar em seu ânimo, começou a ficar enfurecido, começou a colocar em seu coração o desejo de matar a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que eles começaram a se levantar e foram expulsando Jesus da cidade, levaram ele até o cume do monte, aleluia, levaram ele até o cume do monte, e o desejo no coração deles era o empurrar do cume para o matar. A gente vai ver aqui, vou ler para os irmãos dele, a partir do versículo de número 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Irmão, sabe o que é ira? Ira é quando a pessoa não tem mais controle. Você já viu uma pessoa quando está estressada? Às vezes alguém fala, eu não quero saber disso não, isso é uma pessoa estressada, normal. Mas uma pessoa com ira, a pessoa fala, até acalma, me acalmar não, eu vou até o final agora. E aqueles homens estavam com ira em seu coração. Versículo 28. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte. Aleluia, levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem, ou seja, para o jogar de montanha abaixo, para que ele fosse morto. Mas ainda não era o tempo, aleluia, não era a hora, não era o local, e não era daquela forma que Jesus ele seria morto. A Bíblia diz que ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou-se. Nós vamos ver aqui, irmãos, três verdades
verdades. Primeira, nem todos, aleluia, nem todos aqueles que vão estar no momento de alegria, aleluia, que vão estar no momento de alegria, vão ser aqueles que vão estar no momento de perseguição, no momento de tristeza. A gente vai ver que no mesmo versículo, na mesma passagem, a gente vai ver que aquelas mesmas pessoas que estavam elogiando e se alegrando pelas palavras que Jesus estava falando, foram as mesmas que ficaram iradas quando a verdade saiu da sua boca, aleluia, e feriu o seu ego. Feriu o seu ego por quê? Porque eles estavam, aleluia, no alto patamar e se achavam os nomes da verdade naquele momento. Achavam que eles, aleluia, faziam e desfaziam o que queriam. Mas Jesus, quando ele chegou naquele momento, ele chegou para quebrar o ego daqueles que se achavam até superiores à própria lei. A gente vai ver em várias passagens, Jesus ele indo de encontro aos fariseus, aos escribas, até os sacerdotes, que eram os responsáveis naquela época, ainda para apresentar ao Senhor aquelas pessoas que estavam com determinadas enfermidades, ou seja, era para acompanhar as pessoas que estavam doentes, acompanhar desde o momento que ficou doente até o momento da sua cura. Eram pessoas responsáveis por acompanhar os pobres, acompanhar as viúvas, mas apenas eles faziam o quê? Ficavam sentados nas suas sinagogas, ficavam sentados nas suas cadeiras e não cumpriam o verdadeiro chamado a que eles foram colocados. Aleluia! Só faziam observar, só faziam caluniar, só faziam colocar o peso na balança e apenas colocar para si o que se agradava e colocar de lado aquilo que não agradava. E Jesus ele veio para dizer: olha, o Espírito, aleluia, do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para levar a palavra, para curar, para libertar, para salvar, para restaurar e para trazer o principal, que é a salvação. E quando ele disse essa palavra feriu o ego, aleluia, porque esta palavra ela veio como forte, aleluia, como um forte conserto para os sacerdotes naquela época. Mandavam fazer e não faziam, mandavam ir e não iam, aleluia, mandavam oferecer e não ofereciam. Por quê? Porque eles apenas estavam ali de aparência. Certa vez Jesus passando disse: olha, vocês são como sepulcro caiados, aleluia, estão aí vestidos, bem ornamentados, com os seus sinos, aleluia, nas suas roupas, vão para as praças, se apresentam no meio do povo, começam a orar no meio da praça, dizer que Deus é grande, dizer que Deus pode, dizer que Deus faz, mas isso vocês fazem apenas para se apresentar, porque o seu coração está longe do Senhor. Aleluia! Jesus ele trouxe a verdade, ele veio para trazer a verdade, e quando ele trouxe a verdade, essa verdade começou a doer. Aleluia! Sabe quando a gente leva alguma queda e alguém vem com um meteoro e passa naquela ferida que está aberta? Os de hoje não, de hoje é como se fosse água, não faz nada não, volta, não tem nenhum ardorzinho. Mas aquele antigo, quando você colocava, ardia, que você se estremecia e dizia: o que é isso? Era melhor se eu ficasse com isso aqui mesmo, não colocasse meteorate não. Mesmo assim foi a palavra que Jesus deu naquele momento. A palavra veio como um meteorate, aleluia, sobre a ferida que estava no coração, aleluia, sobre a ferida que precisava ser curada, aleluia. Mas aí que está o segredo. Tem pessoas que vão receber a palavra de correção, guardar no seu coração e saber que tem um Deus que está querendo livrar a sua alma do inferno. Mas vai ter aqueles que vão receber a palavra e dizer: doeu demais, eu não aceito não. Doeu demais, eu não aceito isso não. Como é que pode? Eu sou aqui o ministro da casa, ali, ele, com certeza no seu coração ele começou a dizer: não pode não, como é que pode? Eu sou o ministro aqui, a palavra está comigo, eu que mando e desmando. Como é que pode acontecer isso? Feriu o seu ego, feriu o seu ego, feriu, aleluia, o seu lado materialmente falando,
que Jesus queria era atingir o coração daquele que queria ser quebrantado. Aleluia. A palavra aqui não fala, mas eu tenho certeza que daqueles que estavam escutando, daqueles que estavam ouvindo aquela palavra, pelo menos um ouviu a mensagem e colocou no seu coração e disse: eu preciso, aleluia, eu preciso ser corrigido, eu preciso ser consertado, eu preciso, aleluia, desta presença verdadeira, e eu preciso daquele que pode mudar a história da minha vida. Aleluia. Jesus, quando foi naquele momento, Jesus não foi com o intuito de atacar, Jesus ele não foi com o intuito de ferir, ele foi com o intuito de trazer para perto, aleluia, de trazer para perto aqueles que estavam afastados da verdade, aqueles que estavam ausentes da presença de Deus e queriam viver apenas na sua mermice. Sabe aquelas pessoas que estão tão acostumadas com o que faz no dia a dia, que é como se fosse uma máquina: eu vou fazer isso aqui, depois vou para casa, depois vou dormir, amanhã eu vou me acordar, vou fazer de novo, depois vou para casa, vou dormir. Jesus ele queria quebrar esse paradigma. Sabe por quê? Porque os doutores da lei pegavam uma palavra, falavam nas sinagogas, fechavam os livros e voltavam para os seus costumes. Pegavam a palavra, abriam um livro, lia, mas chegava apenas aos ouvidos, não guardavam nos seus corações, aleluia, não provocava a mudança que deveria ser provocada, porque o coração estava fechado, aleluia, a alma estava totalmente afastada, aleluia, da verdadeira mensagem que a palavra queria trazer, aleluia, oprimia o povo a fazer o que eles queriam, dizia: ou você faz isso, ou você não tem parte com Deus, ou você cumpre a lei, ou você não tem parte com Deus. Mandava o povo cumprir e não cumpriam a mensagem. E Jesus ele veio para isso. Jesus ele veio para isso. Aleluia. Mas irmão, o que é que você quer trazer com essa mensagem nesta noite? Eu quero dizer, aleluia, que Deus ele está falando para mim e para você. Não adianta de nada ouvir a mensagem e continuar no costume. Não adianta de nada ouvir a mensagem e não abrir o coração para que Deus ele venha e faça morada. Aleluia. Não adianta de nada ouvir a palavra de Deus, uma palavra que regenera, uma palavra, aleluia, que traz a verdade e continua nos mesmos costumes de outra vida anteriores. Aleluia. Jesus está dizendo: olha, eu não preciso apenas do teu coração, não. Eu não quero apenas os teus ouvidos, não. Eu quero o teu corpo inteiro. Aleluia. Eu quero o teu corpo inteiro. Eu quero que você se derrame, aleluia, de corpo, alma e espírito na minha verdade. Aleluia. Jesus ele quer fazer isso comigo e com você. Não adianta viver na mesmice. O que adianta viver na mesmice? Aleluia. Eu vou para a igreja, eu vou só para vou lá escutar a palavra, vou participar do culto, depois vou voltar para casa, ou vou para algum lugar, vou para uma pizzaria, vou para qualquer lugar e acabou. Essa palavra, depois eu vou meditar mais um pouquinho em casa, vou dormir, e no outro dia, acorda, quando chega no trabalho, aí está lá a roda dos amigos, aí participa de tudo que tem que participar.